Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo essa gravação. Bom, eu estou gravando a live da semana passada, para quem estava aqui na semana passada, nessa aula especificamente. A internet caiu duas vezes, né? O Zoom aqui, que é por onde eu faço transmissão, ele saiu do nada duas vezes, aí eu não consegui voltar, a internet estava muito estável. Então, para a gente não perder essa live, para não atrasar o planejamento das aulas, estou fazendo essa aula gravada e postando aí na nossa playlist. Perfeito? Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Questão Boa, Questão Morta. O tema da aula de hoje é trigonometria no triângulo retângulo, que é um dos temas mais importantes aí de trigonometria cobrados nos vestibulares, tá? Junto com lei de seno e dos cossenos, trigonometria no triângulo retângulo. Se você compreende bem a trigonometria no triângulo retângulo, o resto tudo costuma sair mais tranquilamente. Beleza? Bom, então, sem mais delongas, vou compartilhar aqui a tela. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar aí do zero. Bom, então, primeira questão. Primeira questão, a gente tem o seguinte, ó. O triângulo ABC ele é retângulo em A. Seja a gama o ângulo ACB. Sabe-se que a hipotenusa BC mede 20, então, essa hipotenusa BC mede 20, e que a tangente do ângulo gama é igual a 3 quartos. Bom, se a tangente do ângulo gama é igual a 3 quartos, significa que a razão do cateto oposto à gama, que é a B, sobre o cateto adjacente, que é a C, a razão entre esses dois catetos tem que dar 3 quartos. Então, eu posso dizer que o cateto AB ele é 3x e o cateto AC ele é 4x. Tá? Bom, então a gente tem aqui esse triângulo retângulo ABC, e a gente tem todos os lados, né? 3x, 4x e 20. Né? Dois deles em função de x e um a gente tem o exato valor. Bom, em todo triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, como a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou ter então o seguinte, ó. Eu vou ter então, aplicando o bom e velho pitch, eu tenho que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, 3x ao quadrado é igual a 9x ao quadrado, 4x ao quadrado é igual a 16x ao quadrado, e 20 ao quadrado é igual a 400. Bom, 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado dá 25x ao quadrado. Então, 25x ao quadrado é igual a 900. Então, x ao quadrado ele é igual a 400 sobre 25. Então, como x ao quadrado é igual a 400 sobre 25, 400 dividido por 25, isso dá 16, perfeito? Então, x ao quadrado é igual a 16, então, portanto, o x é igual a 4. Então, como x é igual a 4, a gente quer a medida do segmento AB, então, isso nos dá que o segmento AB, ele mede, então, 3 vezes 4, logo o segmento AB mede 12, e, portanto, o gabarito é a letra A. Tá legal?
Beleza? Então, tá aí a resolução da nossa primeira questão. Tá? Então, a questão é da PUC 2022, da PUC Rio. Tá certo? Bom, teve gente utilizando aí o fato de que a tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado, aí achava secante, e aí achando a secante, achava aí o cateto adjacente, para depois achar o cateto oposto. É um bom caminho também, tá? Mas eu preferi resolver por esse caminho aí que está feito. Tá legal? Tranquilo? Bom, então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, já deu tempo aí de você tirar o seu print. E te peço encarecidamente para você deixar o seu like também, para ajudar aí na divulgação do canal e do projeto, que na verdade é mais importante aí do que a divulgação do canal. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos para a próxima questão. Cara, a próxima questão é uma questão da UERJ de 2022. Então a questão diz o seguinte, ó. Admita que uma pessoa na posição P avista o ponto A mais alto de um morro sob um ângulo de 40 graus. Ao caminhar 100 metros sobre a reta horizontal PB até a posição Q, ela avista o mesmo ponto sob um ângulo de 50 graus. O esquema a seguir representa a situação sendo AB a altura do morro em relação à reta horizontal PB. Considere os seguintes valores das razões trigonométricas. Então, vamos lá. Então, ele deu aí seno, cosseno e tangente de 30 e 50. Certo? Esse é um problema muito clássico, só que geralmente, né, esse ângulo aqui é 30 e esse ângulo aqui é 60, o que facilita quando isso acontece, porque esse cara é igual a esse. E aí, no fim das contas, você só precisa achar aí, você só precisa usar o seno de 60. Então, eu acredito que o autor da questão ele tenha mudado esses ângulos exatamente para não cair nessa, para não ser tão fácil como costumava ser, né? Então, olha só. Então, vamos lá. Primeiro, né? A gente tem que aqui a 90 graus. O que a gente está querendo é a altura AB em metros, né? Então, vou chamar essa altura aqui de H. Tranquilo? Essa distânciazinha aqui eu vou chamar de X. E aí, com isso, esse cara tudo aqui vai ficar o quê? Vai ficar X mais 100. Tá? Bom, olhando para esse triângulo aqui, ABQ, eu tenho o seguinte, eu tenho que H é o cateto oposto a 50 e X é o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Então, a tangente de 50 é igual a H sobre X. Sendo que a tangente de 50, né? Aqui na tabela está quanto? Aqui na tabela está 1,19. Então, tenho que H sobre X é igual a 1,19. Isso faz, então, com que o X ele seja, então, H sobre 1,19. Tá? Então, achamos aí o X em função de H. Agora, eu vou olhar o triângulo ABP. No triângulo ABP, o H é o cateto oposto a 40 e o X mais 100 é o cateto adjacente. Então, de novo, cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Então, eu vou ter que a tangente de 40 vai ser H sobre X mais 100. Então, aonde tem X aqui, eu vou substituir por H sobre 1,19. E essa tangente de 40 eu vou substituir por quem? 40, tangente é 0,84. Então, aqui, ó, isso nos dá que 0,84
é igual a H sobre H sobre 1,19 mais 100, certo? Aí passa esse cara todo para cá, multiplicando. Então, a gente ficou com o quê? Ficou, então, com 0,89H sobre 1,19 mais o quê? Mais 84, né? Que é o 0,84 vezes 100. Tudo isso igual a H. Então, aqui, ó. Então, 84 é igual a H menos 0,84H sobre 1,19. Então, calcula MMC aqui, né? 1,19, que vem 1. 1,19 menos 0,84, isso dá 0,35. Então, eu fiquei com 0,35H sobre 1,19 igual a 84. Bom, 84 dividido por 0,35 dá 240, que vezes 1,19 dá 285,6. Então, H ficou 285,6 metros e, portanto, o gabarito é área para B. Tá? Então, esse problema, né, ele acabou ficando aí mais complexo do que o problema que costuma ser cobrado, né? Porque as continhas deram meio chatas aí, eu acabei fazendo rápido porque eu fiz na calculadora, mas na hora da prova, bem provável que você talvez levasse um tempinho aí fazendo essas contas, tá? Normal também, nada de outro mundo, mas você levaria um tempinho. No fim das contas, deu um valor até razoável, deu um valor até bonitinho, né? Mas é isso, cara, é isso. É um probleminha aí da UERJ 2022, um problema um pouco chato por conta das contas. Tá legal? Tranquilo? Bom, então, mais uma vez, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, já deu tempo aí de você tirar o seu print, você tirar o seu like. Então, dar o seu like, na real. Então, vamos aí para a questão 3. Cara, na questão 3, o que a gente tem? Então, a questão da PUC de 2010, né, da PUC Rio. E aí, cara, basicamente ele quer saber o valor do cosseno de 45 mais seno de 30 sobre o cosseno de 60. Então, é basicamente você saber de cabeça o valor do cosseno de 45, seno de 30, cosseno de 60, substituir e fazer as devidas simplificações aí para chegar no que ele quer. Tá bom? Então, ó, então lembrando, né? O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 30 ele é igual a meio. E o cosseno de 60 ele é igual ao seno de 30, certo? E ele é igual a meio também. Tranquilo? Tá? Então, esse cara é igual a meio também. Então, isso aqui vai ficar... Acho que minha tela travou. Peraí. Acho que minha tela travou. Deixa eu voltar aqui. Então, continuando. Então, de novo, né?
o cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2, o seno de 30 é igual a 1 sobre 2 e o cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2 também. Bom, então, isso aqui ficou. Isso aqui, então, ficou 1 sobre 2 vezes raiz de 2 mais 1, tudo isso sobre meio. Aí esse cara vai embora. E a gente tem, então, o quê? A gente tem, então, que aqui vai ficar raiz de 2 mais 1. Logo, o gabarito, então, é a letra A. Beleza? Então, essa questão, cara, essa questão era isso mesmo, né? Era basicamente você saber, era basicamente você saber os valores do cosseno de 45, seno de 30 e cosseno de 60, né? Substituir e fazer a conta. A questão era fácil mesmo, né? A questão era bem tranquila. Tá bom? Beleza? Bom, então vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos então para a questão 4, que é uma questão da FUVEST de 2022, em que o enunciado diz o seguinte: olha só, a figura mostra um quadrado e um círculo, ambos concentram no ponto O. O quadrado tem lado medindo 1, uma unidade de medida, né? Então 1. O círculo tem raio igual a 2, e o ponto A está sobre o contorno do quadrado, e o ponto B está sobre o contorno do círculo, e o segmento AB tem tamanho 2. Então, o raio OB vale 2, o lado AB também vale 2, e o que é variável é o lado OA. Tá? Quando o ângulo θ, que é o ângulo AOB, for máximo, qual será o valor do cosseno? Bom, então olha só. Então a gente tem que aqui é 2, aqui é 2, esse cara aqui é x. Então esse triângulo AOB é um triângulo isósceles, certo? Bom, esse lado x, a menor medida dele vai ser quanto? A menor medida dele vai ser 1 sobre 2, que é quando esse segmento for perpendicular ao lado quadrado, né? Então, quando você liga o centro até o lado quadrado, né? Perpendicularmente, a medida desse segmento é igual a 1 sobre 2, que é a metade do lado, que, segundo o enunciado, o lado meio de 1. O maior valor de x vai ser quando o ponto A estiver sobre um dos vértices do quadrado. E aí, nesse caso, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que a medida desse segmento vai ser a metade da diagonal do quadrado. Lembrando que o lado quadrado mede 1 e a diagonal do quadrado é lado vezes a raiz de 2. Então, no caso, a diagonal desse quadrado vai medir raiz de 2. Como é a metade, então a gente tem que daqui até aqui vale a raiz de 2 sobre 2. Então, a primeira coisa que a gente tem é que o valor de x ele varia de 1 sobre 2 até a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Bom, aí agora eu vou olhar para esse triângulo AOB aqui. Eu tenho dois lados do triângulo, né? Então, esse triângulo daqui, ele é um triângulo isósceles. Então, aqui, ó, B, O, A. Então, aqui é 2, esse cara, o A vale X. Se eu traço a altura relativa à base desse triângulo, pelo fato dele ser isósceles, ele divide a base ao meio. Então, aqui vai ser x sobre 2 e aqui vai ser x sobre 2, certo? Tranquilo? E esse ângulo daqui é que é o ângulo θ. Então, eu tenho que x sobre 2 é o cateto adjacente, 2 é a hipotenusa.
Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno. Logo, o cosseno de θ, ele é igual a x sobre 2, ou seja, o cosseno de θ, ele é igual a x sobre 4. Acontece que o x, ele varia de 1 sobre 2 até a raiz de 2 sobre 2, certo? Então, o x sobre 4, né, então vamos lá. Então, se o x varia de 1 sobre 2 até a raiz de 2 sobre 2, se eu divido todo mundo por 4, ou seja, que vai multiplicar por 1/4, o que vai acontecer? O x sobre 4 é exatamente o cosseno, certo? Então, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar, então, com o cosseno de θ variando de 1/8 até as 2 sobre 8. Então, é essa a variação do cosseno. Só que o enunciado quer saber o valor do cosseno quando esse ângulo θ for máximo, né? Só que o que a gente tem lá da circunferência trigonométrica, né? A gente tem na circunferência trigonométrica o seguinte, está aqui o eixo dos cossenos, está aqui o eixo dos senos. Então, a gente sabe que quanto maior for o θ, menor vai ser o quê? Menor vai ser o cosseno. Então, esse vai ser o valor máximo do cosseno, e aí, claro que eu estou olhando, né, para o ângulo θ sendo um ângulo agudo, e esse vai ser o valor mínimo que esse cosseno irá assumir. Então, como enunciado pediu o valor máximo, então, é 1/8, e, portanto, o gabarito é a letra A. Tá legal? Tranquilo? Então, tá aí a, tá aí a solução da questão 4. É uma boa questão, cara. É uma boa questão. Uma outra coisa que você poderia fazer, eu não sei se eu falei no momento, era você utilizar aqui a lei dos cossenos nesse triângulo, né? Sem precisar traçar essa altura daqui. Você acharia o cosseno da mesma forma, tá? Mas aí daria uma voltinha maior, sem necessidade também. Tá bom? Beleza? Então tá aí a solução, da questão 4. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tudo bem. Então, vamos para a próxima questão. A questão 5. Então, questão 5, questão aí também da FUVEST, só que agora de 2021. Então, vamos lá. Então, eu tenho o seguinte. Na figura, os segmentos AC e DE são paralelos entre si, então esse quadrilátero ACDE é um trapézio, e perpendiculares ao segmento CD. Então, aqui é 90, aqui é 90. Tá? O ponto B, ele pertence ao segmento AC, o ponto F, ponto médio de AB, então está dividindo aqui ao meio, tá? E o triângulo ABE, ele é um triângulo equilátero. Então, se esse triângulo aqui, ABE, é um triângulo equilátero, isso significa, então, que esse cara aqui vale 3 e esse cara aqui vale 3. Tá bom? Além disso, o segmento BC mede 10 unidades e o segmento AE mede 6 unidades de comprimento. Perfeito. Então, a medida do segmento DF em unidade de comprimento é, então ele quer a medida do segmento DF. Tá bom. Bom, vamos lá. Então,
Para começo de conversa, né? Para começo de conversa, vamos lembrar de algumas coisas. A medida do ângulo interno do triângulo equilátero vale 60 graus. Então, esse ângulo aqui vale 60. Como o ponto F é ponto médio do segmento AB, e o triângulo ABE é um triângulo equilátero, então, se eu traço o segmento EF, esse segmento EF é a altura do triângulo equilátero. Tá? Outra coisa importante, esse camarada aqui vale 13, porque ele vale 3 mais 10, certo? Então, como esse quadrilátero aqui é de CF, ele é um retângulo, então esse caso aqui também vale 13. Tá bom? Tá. Aí, o que mais que a gente tem, né? O que mais que a gente tem? O problema acabou, na real, né? E aí você, na verdade, a gente nem vai precisar de trigonometria, ó, que parece. Você pode até usar uma trigonometria aqui para achar essa alturazinha aqui, H, porque como aqui é 90 e aqui é 13, e o programa está pedindo a medida do segmento DF, né, e aí eu vou chamar esse segmento DF de X. Então, se eu acho a medida de H, o programa acaba porque eu vou aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo EDF. Tá? E aí você pode aplicar a fórmula direta da altura do triângulo equilátero, não tem problema nenhum. Mas como o foco da aula é trigonometria, então eu vou ter o seguinte. Então, ó, o H ele é cateto oposto ao 60 e 6 é a hipotenusa, certo? Então, o cateto oposto à hipotenusa é o seno, né? Então, aqui, ó, então o seno de 60 é igual a H sobre 6. E aí, lembrando, o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Então, simplifica. Logo, a altura H, então, é raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, ó, aplico o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho o seguinte, ó. Então, eu tenho aqui x ao quadrado. Pera, não, desculpa. Desculpa. Aqui é 3 raiz de 3, foi mal. Então, x ao quadrado, ele é, então, 3 raiz de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 27 mais 169, beleza? Então, x ao quadrado é igual a 196. Logo, x, então, ele é igual a 14. Logo, gabarito é a letra A. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá aí, tá uma questãozinha aí que você tinha que dar uma analisada com calma, né, nas coisas. Cara, até daria também para resolver essa questão usando semelhança. Também daria usando semelhança, porque olhando para esse ponto aqui de interseção, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui são semelhantes, né? Então, eu conseguiria achar esses dois segmentos aqui, porque tudo isso aqui vale 6.
e a razão de semelhança do de baixo do de cima é 3/3, então eu acharia esse cara, certo? Quer dizer, acharia os segmentos, né, de forma separada, mas no fim das contas eu teria que acabar utilizando, no fim das contas eu teria que utilizar o Pitágoras, porque qualquer forma você ia dar muita volta, né? Eu poderia aplicar a lei dos cossenos aqui para achar esse cara, já que esse ângulo aqui é 60, e como esse ângulo aqui também é 60, eu usaria a lei dos cossenos para achar esse cara também, já que eu teria esse cara que eu achei no, né, quando a semana exterior. Mas ele daria um bom voltão, sem necessidade, mas caso você não tivesse a ideia de traçar essa altura, a ideia de você utilizar a semelhança, etc., daria para resolver, tá? Porque também ficou tranquilo, né, de chegar, porque ao traçar essa altura, a gente obteve esse lado, né? E isso só aconteceu porque esse trapézio ele é retângulo. Se esse trapézio não fosse retângulo, se esse trapézio seguisse para cá normal, talvez a gente não conseguisse ter feito dessa maneira, tá? Mas aí só um comentário aí, pós-questão. Tá bom? Beleza? Bom, então, vamos lá. Acho que já deu para tirar o print, né? Vamos então agora para a questão 6. Na questão 6, na questão da SPM de 2019, a gente tem o seguinte, ó, na figura abaixo, o círculo de centro O tem raio R e os triângulos ABO e ODC são retângulos. Se a medida dos ângulos agudos COD e OB é X, o comprimento da linha poligonal ABCDE vale. Tá. Então, primeira coisa que a gente pode observar é OA é R, OC é R. Então, pelo caso, o lado, ângulo oposto ao lado, o triângulo OCD, ele é congruente ao triângulo AOB, tá? Então, primeira coisa, o triângulo OCD, ele é congruente ao triângulo AOB. Pelo caso, lado, ângulo, ângulo oposto ao lado, tá? E aí isso nos dá algumas coisas. Isso nos dá, então, que esse camarada é igual a esse, né? Então, o AB ele é igual a OD, certo? E, consequentemente, né, a gente tem que o lado OB é igual ao lado CD, né? Eu vou escrever aqui na ordem contrária, porque eu estou usando aí, ó, eu usando a ordem do extremo, então vai ficar OD é igual a B e CD é igual a OB. Beleza? Aí vamos lá, vou chamar então esse cara aqui de Azinho, esse cara aqui de Bzinho. Então aqui vai ser Azinho também, aqui vai ser Bzinho também. E esse camarada aqui vai ser o quê? Vai ser R menos B. Perfeito? Então, o comprimento da linha poligonal... e esse camarada aqui vai ser quem, né? Esse camarada aqui vai ser R menos A. Tá? Então, o comprimento da linha poligonal vai ser o quê? Vai ser B mais R menos A, mais R menos B. Então, eu tenho que B mais R menos A, mais A, mais R menos B é igual a 2R. E, portanto, o gabarito é a letra B. Tá legal? Tranquilo? Mas isso aí não tem nada a ver com trigonometria, isso tem a ver com congruência. Sim, mas, por exemplo, você poderia achar o B e o A
em função do x, né? É que não precisou, mas olha só. O B é o cateto adjacente à hipotenusa. Então, B sobre R é o cosseno de x. Logo, B é igual a R vezes o cosseno de x. Certo? Da mesma maneira, A é o cateto oposto a x, R é a hipotenusa. Cateto oposto à hipotenusa é o seno. Então, A sobre R é igual ao seno de x. Então, A ele é igual a R vezes seno de x. Eu não preciso no fim das contas, porque na hora que soma, tanto A e o B somem, né? Menos A mais A vai embora, B menos B vai embora, por isso que a gente ficou com 2R. Tá? Então, não precisava ter achado, mas você poderia achar caso você quisesse. Tá legal? Tranquilo? Bom, então, tá aí a resolução da questão 6. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos então agora para a questão 7. Então, a questão 7 é uma questão do Enem 2018. Então, a questão diz o seguinte, ó. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π. E ao desenrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de S com uma figura. Ele quer saber a altura do cilindro. Então, olha só, como costuma se ver em planificação de cilindro, né? Nessa superfície lateral do cilindro reto, né, essa base, o comprimento dela é o comprimento da base aqui, né? Ou seja, esse camarada aqui, ele mede 2π vezes R. Sendo que o raio do cilindro foi dado, né? O raio da base, o raio da base do cilindro é 6 sobre π. Então, isso aqui vai nos dar o quê? Então, isso aqui vai nos dar 2π vezes 6 sobre π. Então, π vai embora com π. Então, isso aqui deu 2 centímetros. Tá bom? Bom, o que a gente quer é a altura, certo? Aqui é um retângulo, então aqui é 90. Então, H é o cateto oposto a 30. 12 é o cateto adjacente. Cateto oposto ao cateto adjacente é a tangente. Então, a tangente de 30 é H sobre 12, que é a raiz 3 sobre 3. Então, simplifica, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1. Então, H vale quanto? Então, H ele vale. É... Tem algo errado que não está certo. Ah, sim. Tá. Não. Eu esqueci de um detalhe importante na questão, que é o seguinte, ele dá uma, duas, três, quatro, cinco, 6 voltas completas. Né? 6 voltas completas. Então, aqui, na verdade, eu esqueci de multiplicar isso aqui por 6. Esqueci de multiplicar isso aqui por 6, porque ele dá 6 voltas completas, ele não deu uma volta completa só. Então, aqui, na verdade, é 12π vezes esse cara. Então, aqui, na verdade, é 72. Então, como aqui é 72, então aqui é 72, aí 72 dividido por
3 dá 24. Então, esse cara aqui é 24 raiz de 3 centímetros. Logo, o gabarito é a letra B. Tá legal? Beleza? Então, tinha essa pegadinha na questão, né? Tinha que dar essa observada de fato na figura. Tranquilo? Mas tá aí resolvido. Então, mais uma vez, dole uma, dole duas, dole três. Então, vamos aí para a saideira. Então, olha só. Então, a gente tem o seguinte, ó. ABCD é um quadrado e ABE é um triângulo isósceles de base AB interna ao quadrado. Se BSC mede 90, a medida do ângulo ABE vale. Tá, então vamos lá. Então, primeiro, né? Se o triângulo ABE é isósceles de base AB, então o lado AE vale o lado EB, chamar o lado quadrado de L. Então, aqui é L, aqui é L, aqui vai ser, sei lá, X, e vai ser X. E ele fala que o ângulo A. Ah, não. Ele fala que o ângulo BC é 90, então esse ângulo aqui é 90, certo? E o que ele quer saber é a medida do ângulo ABE, então ele quer saber a medida desse ângulo θ aqui. Tá bom? Muito bem. Bom, primeira coisa, observar o seguinte. Se esse ângulo aqui é θ, por ser um quadrado, esse ângulo aqui, ele é 90 menos θ. Perfeito? E a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180, então isso faz com que esse ângulo aqui seja θ. Tranquilo? Então, repare o seguinte. Então, repare que o cateto oposto a θ é x e a hipotenusa vale L. Então, o seno de θ ele é igual a x sobre L. Então, achei o seno de θ aqui. Tá? A altura relativa à base no triângulo isósceles, além de altura, ela é mediana, ou seja, ela divide a base ao meio. Então, se eu traço aqui a altura, essa base aqui, L, essa base aqui, L, fica dividida ao meio, então aqui é L sobre 2, aqui é L sobre 2, certo? E aí, o que que acontece? Eu vou chamar essa altura aqui de H. E aí, aproveitando que esse triângulo é retângulo também, eu tenho que o seno de θ nesse triângulo é H sobre X, né? Então, esse cara daqui, ele é H sobre X, certo? Se eu encontro H em função de L de X, eu consigo achar o X em função de L e vice-versa, e aí o meu problema acaba, né? E o meu problema acaba porque eu consigo achar o seno de θ, e aí achando o seno de θ, enfim, né? Achando o seno de θ, enfim. Ou, não pode ser isso mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Então, para eu achar um H em função de x e de L, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aqui, ó, então, aplicando o teorema de Pitágoras,
eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que h sobre 2 mais zero sobre 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado, certo? Então, eu tenho que o h ao quadrado, ele é x ao quadrado menos l ao quadrado sobre 4. Então, h ao quadrado ele é igual a 4x ao quadrado menos l ao quadrado sobre 4. Tranquilo? Então, esse é o h ao quadrado. Então, para obter o quadrado aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado os dois lados. E aí, então, isso aqui vai me dar o quê? Só que, então, vai me dar o seguinte, ó. Vai me dar x ao quadrado sobre l ao quadrado. Aí, o h ao quadrado já vou substituir. H ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado menos l ao quadrado sobre 4. Vou escrever aqui direito. Então, vamos lá. Então, de novo, a gente ficou com x ao quadrado sobre l ao quadrado. E em cima a gente ficou com o quê? Em cima a gente ficou com 4x ao quadrado menos l ao quadrado sobre 4, certo? Tudo isso sobre o x ao quadrado. Beleza? Tá? Bom, e aí? E aí que? Isso aqui então me deu o seguinte, ó. Isso aqui então me deu que x à quarta, e 4x à quarta, né? Porque esse 4 aqui também vem para cá. Ele é igual então aqui. Ele é igual então a 4x ao quadrado l ao quadrado menos l à quarta. Ou seja, 4x à quarta menos 4x ao quadrado l ao quadrado mais l ao quadrado, l à quarta, desculpa. Falei a quarta, escrevi ao quadrado. Mais l à quarta é igual a zero. Só que se você olhar direitinho, esse camarada aqui ele é um quadrado perfeito, né? O que que é esse camarada? Esse camarada ele é 2x ao quadrado menos l ao quadrado. Ou seja, então 2x ao quadrado é igual a l ao quadrado, né? Já que esses caras são iguais a zero. E aí, então, eu vou ter o quê? Eu vou ter, então, que o x ao quadrado é igual a l ao quadrado sobre 2, ou seja, ou melhor, né? Ou melhor. O x ao quadrado sobre l ao quadrado é igual a 1 sobre 2. E aí, extraindo a raiz quadrada dos dois lados e pegando o valor positivo, eu tenho, então, o quê? Eu tenho, então, que o x sobre h é igual a raiz de 2 sobre 2. Só que o x sobre h ele é o quê? O x sobre h ele é o seno de θ. Então, se o seno de θ, esse cara aqui, é o seno de θ, nesse caso aqui. Então, se o seno de θ é raiz de 2 sobre 2, é porque o θ, então, sendo agudo, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 45 graus. E, portanto, o gabarito é a letra C. Tá legal? Beleza? Então, questãozinha aí mais difícil, também era a última da aula, né? Então,
Poderia ter feito por semelhança também, para achar essa relação aí entre x e l. Eu já fiz direto aí usando seno de θ, que é o que eu ia acabar precisando. Tem gente que pegou a tangente de θ em vez de ter feito o seno de θ, tá? Porque se o H, no fim das contas, você poderia substituir esse L ao quadrado igual a 2x ao quadrado ali no H ao quadrado e achar o H e calcular a tangente de θ. Mas como a gente já tinha o seno de θ já desde o início, não precisava de uma nova função trigonométrica, certo? Já poderia ter, ter resolvido a questão já direto do jeito que eu fiz. Tá bom? Bom, então dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, então fechamos aí então mais essa aula. Beleza, gente? Então, pô, agradecer a todo mundo aí que assistiu até o final. Perdão aí por semana passada. Semana passada, cara, na verdade, eu tô começando a suspeitar que é um problema do Zoom, não necessariamente da internet. Bom, a internet falhou também, mas o Zoom ele tá meio que travando aqui na própria gravação que hoje ele deu uma travada ali no meio, tá? Então, peço desculpas aí para vocês, mas enfim, tá aí. A aula deveria ter acontecido ao vivo na semana passada. Assim que o vídeo estiver disponível para mim, eu já disponibilizei para vocês, né? Como vocês já vão ter visto, obviamente. Né? E aí eu comunico aí, já vou comunicar nas redes sociais, etc, etc, etc. Bom, agradecer a todo mundo mais uma vez aí que está acompanhando o trabalho. A nossa próxima aula, se minha memória não falha, é de equação do segundo grau. Deixa eu confirmar aqui. Não é de equação do segundo grau, na verdade vai ser uma aula de função afim, dando sequência, né, gente? A nossa última aula de álgebra foi de equação do primeiro grau, então, dando sequência aí à parte de álgebra, vamos então falar de função afim, beleza? Né, que tem tudo a ver. E aí sim, a próxima aula de álgebra, que vai ser daqui a 2 semanas, é de equação do segundo grau. A nossa próxima aula de trigonometria é de lei dos senos e lei dos cossenos. Valeu? Beleza? Bom, queridos, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, dependendo do horário que você estiver assistindo. Não deixe de dar o like no vídeo, não deixe de continuar acompanhando o trabalho, tá? Divulga aí o máximo possível, isso vai ajudar muita gente aqui. Valeu? Tranquilo? Então, até a próxima.